Ok, tá gravando agora, gente. Então, a gente está iniciando agora a reunião ordinária do COMUC do mês de junho. Eu sou Yara Oliveira, presidente do COMUC, uma mulher negra, de pele clara, olhos e cabelos castanhos, meu cabelo está preso num coque, estou usando um batom vermelho, tenho lábios grossos, estou usando uma regata branca, atrás de mim tem uma parede branca e um quadro vermelho. Peço a todos que, ao fazer o uso da palavra, façam também sua audiodescrição. Conselheira, é reunião extraordinária. Não, é ordinária, dia 19. Isso. Então, a gente tem a pauta do dia e vai haver uma alteração na pauta, prioritariamente para os itens que dependem de quórum para votação, porque nós tivemos a solicitação de um grande número de conselheiros que têm compromissos, né, em função do feriado religioso hoje, a gente vai fazer essa alteração de pauta, né? Então, a gente vai alterar, vai começar com a aprovação de atas e depois a aprovação dos pedidos de uso do fundo. Ok? Os avisos e comunicados ficarão no final, junto com o comunicado das comissões, e até combina. Então, a gente vai começar, há muito tempo, a gente, né, tornou público que a gente tinha uma questão com a redação das atas, nós colocamos todas em dia, e hoje nós vamos aprovar uma grande quantidade de atas, né, e já foi disponibilizado aos conselheiros, então eu gostaria de solicitar a dispensa da leitura. Gostaria que os contrários à dispensa da leitura se pronunciassem, por favor. Via chat, ou pode levantar a mãozinha, ou falar, abrir o microfone e falar. Eu vou pegar aqui para vocês todas as atas que serão aprovadas agora. Então, nós vamos aprovar, não havendo manifestação contrária à dispensa de leitura. Na data de hoje, nós vamos aprovar as atas. Só vou falar exatamente as datas aqui para vocês. Alessandra, você pode, por favor, dizer quais são as atas que serão aprovadas hoje? Posso, sim. Primeiro, vamos ver se todos leram, né? Ou se alguém tem alguma coisa para repor em alguma ata, né? Antes da aprovação. Pessoal, alguém? Um item, alguma coisa que precisa ser mudada? Não? Então, vamos lá. As atas são do dia 19 de setembro de 2024, dia 17 de outubro de 2024, 28 de novembro de 2024, 20 de fevereiro de 2025, 27 de março de 2025, 24 de abril de 2025, 29 de abril de 2025, 22 de maio de 2025 e 2 de junho de 2025. E 2 de julho de 2024, né? Faltando. Então, favoráveis, contrários à aprovação das atas, por favor, queiram se manifestar. Via chat ou via microfone. Então, estão aprovadas as atas e regularizadas, né, a partir de agora. Dizer que foi uma força-tarefa. Foi uma força-tarefa de muitas mãos. Gostaria de realmente agradecer aí o comprometimento, né, da vice-presidente, incluo também dos secretários, para atualizar essas atas, e agora a gente segue com uma vida nova. É muito importante a gente manter esses registros atuais. Ok? Então, só confirmando, você mandou o convite, o link para o Carlos Freixo? Não. Ele pediu, você pode, por favor, enviar? Então, nós vamos seguir para o próximo item da pauta, né, alterando ali a sequência, que será deliberação pela aprovação ou não, né, do recurso destinado
a Feira do Rock. Então, nós tivemos já a solicitação, já teve parecer favorável da comissão, mas nós tivemos algumas dúvidas dos conselheiros, foram feitas as devidas solicitações, foram respondidos em forma de detalhamento, disponibilizados aos conselheiros, e agora nós retornamos à pauta, a solicitação da Secretaria de Cultura para o evento Feira do Rock. Eu vou só responder a conselheira que não está conseguindo entrar, tá? Vou passar novamente o link para ela. Alessandra, você pode, por favor, encaminhar o link para a conselheira Adne, que não está conseguindo entrar? Posso. Você enviou também o link para Mariane? Enviei. Tá. Enviar de novo para a conselheira Adne, que não está conseguindo entrar. Sim. Então, a solicitação da Secretaria de Cultura, R$60 mil para a realização de 10 edições da Feira do Rock. Gostaria de saber se há ainda alguma dúvida com relação a isso, né? A dúvida da reunião passada era se o recurso seria utilizado para 9 edições ou para 10. Então, a Secretaria, por meio de ofício, que foi disponibilizado aos senhores, né, informou que são 10 eventos a partir de agora, o cronograma e detalhamento. Eu gostaria de saber se há outras dúvidas ou se nós podemos seguir já para a votação. Então, vamos colocar agora em votação o recurso, utilização do fundo, com parecer favorável da comissão de fiscalização para o uso do fundo, evento tipificado, né, na lei de utilização do fundo. Contrários, aliás, essa votação, vamos fazer via chat, então todos podem colocar, por favor, sim ou não para aprovação de recurso, R$60 mil, 10 edições da Feira do Rock. R$6 mil para cada edição. Via chat, por favor, conselheiros, queiram se manifestar com sim ou não ou abstenção. Que a gente faz o registro também. Sim. Carla, Murilo. Guardando. Por algum motivo, meu chat não está funcionando, então eu vou falar sim por aqui. Ok, conselheira. Se mais alguém tiver com problema em se manifestar, hoje está difícil, né, o aplicativo, gente. A gente está providenciando um outro. Yara, só avisando o Carlos que entrou, acho que é a Adne que tem o forms fixado, né, com a lista de presença. Boa noite, Carlos Freixo, bem-vindo. Boa noite, conselheira Adne. Eu havia informado, conselheira, que a senhora estava com um problema para entrar, problema no link. A gente teve bastante problema com o ingresso via link. Estamos na votação de aprovação do uso de recurso para a Feira do Rock. Conselheira, a votação será via chat, com sim, não ou abstenção. Ela já votou e já deu quórum. Todos já votaram? Dersan, Gleidson? Sim? Gleison ainda não. Peraí, Gleison sim. Sim. Anderson, boa noite, votei sim. Boa noite. Então, é unânime, né? Sim. Então, aprovado por unanimidade o uso do recurso, Feira do Rock, R$60 mil para 10 edição. A gente vai passar na sequência para a votação da parada LGBT, QIPN a mais, né? Um evento tradicional, já de Presidente Prudente, a solicitação foi R$40 mil. O documento também foi disponibilizado e houveram dúvidas, houve a retificação da Secretaria de Cultura, que também foi disponibilizada, então, está agora aberto a participação dos senhores, se ainda restam dúvidas ou querem fazer contribuições a respeito do evento Parada LGBTQIPNA+, 2025, recurso solicitado R$40 mil. Com parecer favorável da Comissão de Fiscalização do Fundo, pois o evento está tipificado dentro da Lei de Utilização do Fundo de Cultura. Não havendo manifestações, coloque em votação, peço que procedamos da mesma forma, a aprovação, só vou colocar o título aqui, de uso do fundo para parada LGBTQIA+.
PN+. E aí, por favor, eu peço que se manifestem com sim, não ou abstenção para a votação. A solicitação da Jupira vai ser para a próxima reunião? Próxima reunião, porque chegou hoje, né? Foi encaminhado hoje para o fundo. É porque é um valor bem irrisório, né? É só para eles complementarem. Mas infelizmente não teve tempo, né, de enviar para os conselheiros, então a gente não consegue. Eu estou removendo, gente, da chamada pessoas que não haviam solicitado o ingresso antecipado, e a gente vai manter essa orientação que recebemos em função dos ocorridos nas últimas reuniões. Vamos seguir, então, com a nossa pauta. A gente vai deixar os avisos e os comunicados por último. Então, a gente vai só pegar aqui, gente, rapidamente, para a gente seguir. A gente vai agora falar sobre as escutas públicas, que estão dentro, né, das nossas atribuições. Na verdade, essas escutas públicas, elas deveriam ter iniciado há muito tempo, mas em função de várias questões, estamos iniciando agora, né, ela está mais diretamente associada à Comissão de Diagnóstico Cultural. E qual que é o objetivo dessas escutas? Porque o Conselho de Cultura, ele tem a participação dos conselheiros, da sociedade em geral, dos artistas. E é no momento dessas escutas públicas, reuniões públicas e fóruns, que a sociedade pode participar efetivamente. Muitas pessoas nos perguntam, vamos fazer reunião aberta e pública? E assim, uma reunião que as pessoas não podem participar amplamente, nem é tão gostoso, mas essas é aquela reunião que a pessoa chega, se inscreve ali na hora, é feita por segmento, a gente vai ouvir todos os segmentos. Para que existe essa reunião? É para o mapeamento, para entender quem somos, quem são os nossos artistas, aonde eles estão localizados, quais são as atividades, se tem agenda regular e suas demandas. Então, é feito um mapeamento dessa nossa trama, né, do nosso território. Isso é depois disponibilizado, é publicizado, e é a partir desses dados que nós, conselheiros, conseguimos nos debruçar, né, e pensar em políticas públicas. Então, a partir dessas escutas, é um momento muito importante, tanto para a sociedade quanto para nós, né? Então, tem aí a sugestão das 4 primeiras escutas. Mas eu queria, inclusive, abrir aqui a discussão, a palavra aos senhores, porque eu penso que cada segmento, em diálogo com a sua demanda, poderia ficar aberto, né? Aí eu vou... Não. Aí eu... Ficar aberto, mas com prazo, né? Então, por exemplo, aí a gente está sugerindo as 4 primeiras escutas, que seria a cultura negra, né? Que já há demanda em função da Casa Afro, do calendário do 20 de novembro, que já precisa ser organizada a partir de agora, música, teatro, audiovisual. Mas, por exemplo, se a literatura dialogar com a sua classe e falar, olha, já é bacana a gente fazer agora. Então, com um intervalo de 10 dias de publicidade, eu sugiro que a gente possa deixar isso mais ou menos em aberto para cada segmento. Eu queria ouvi-los a respeito disso. Então, aberta a participação de todos. Importante, olha só. Essa escuta pública, ela não tem relação nem com a escuta da PNAB, que é feita pela Secretaria de Cultura, é uma ação da Secretaria de Cultura, e nem com a escuta do Plano de Cultura, que também é uma demanda da Secretaria de Cultura. Essa é uma escuta diagnóstica do Conselho de Cultura.
através da sua comissão de diagnóstico. Então, é uma escuta diferente, né? A coordenadora vai apresentar aqui uma sugestão de questionário, e aí a gente vai discutir a respeito disso, mas é importante que isso não tenha relação com a PNAB, com a escuta feita pela secretaria, apesar de ter a participação da secretaria, que é interessante a todos, e não tem a ver com a escuta do plano de cultura, tá? É uma escuta diagnóstica da comissão de diagnóstico do CUBUC, tá bom? Mas, se depois tiverem informações, quiserem solicitar aí a representante, quiser que a gente encaminhe, tá, Carlos, a gente encaminha, mas essa exclusivamente não tem a ver com isso. Gostaria de ouvi-los. Alguém gostaria de contribuir a respeito dessa pauta? Vocês estão muito calados, gente. Vocês acham, concordam? O que vocês acham? Eu acho perfeito. A gente inicia agora a primeira com... Aqui já teria uma data mais próxima, já está um pouco organizada, né, que estaria aí à frente o conselheiro Gleidson e o conselheiro da Cultura Popular, seria a Cultura Negra, a primeira. Mas ficaria, então, aberto, né, para todas as linguagens já se articularem, até porque são distintos, né? Então, algumas linguagens são transversais, mas, assim, cada núcleo pode conhecer o seu território. E também tem uma coisa, né? Pode ser que tenha mais de uma escuta por segmento, não tem problema. Isso é uma ação ampla do conselho. Então, de repente, fez uma escuta negra aqui, mas tem um coletivo ou outros artistas em uma outra região e fala, poxa, vamos fazer aqui também? Pode também, vamos fazer também. Esse é o momento da gente iniciar esse diálogo amplo e aberto com os segmentos. Então, e isso não é uma questão de votação, tá, gente? Conselheira Luli, a senhora gostaria de compartilhar com a gente o questionário, falar a respeito desse processo? Só antes da conselheira Luli falar, vou pedir para o Carlos, para a conselheira Adne e a Priscila, a conselheira Priscila e a conselheira Carol, que acabou de entrar, e lá no link que está fixado para a gente... para poder colocar a presença, registrar a presença. Por favor. Boa noite a todos. Eu sou a professora Luli, sou de ascendência oriental, asiática. Deixa eu ver, tem umas colocações aqui no chat, né? Da Priscila e da Adne. Da Priscila, ela comenta que foi feita uma escuta com todos os setores, aí não sei exatamente qual o período em que está sendo, a que ela está se referindo, né? Acho que ela respondeu a um questionamento do Carlos Freixo. Deve ser, né? Deve ser. Sobre a PNAB, não tem relação com ela. Que aí é outra coisa. Bom, então, como eu estava comentando, eu tenho ascendência asiática e estou vestindo uma malha cinza com uma camiseta cinza, bem em contraste com a presidente, né, que está de regata. E minha imagem está sobre um fundo verde da instituição, da UNOeste, a qual eu represento. Então, eu quero apresentar aqui um formulário que nós elaboramos, né, junto com a diretoria e a comissão, para fazermos esse levantamento, né, para a gente ter uma noção dos artistas que nós temos atualmente e termos também noção, assim, de como está, né, como vem sendo realizado o trabalho, tá? Aí a ideia é justamente que esse formulário seja disponibilizado no momento da escuta e também, eu acredito, né, presidente, que a gente possa deixar
num link, enfim, para as pessoas se manifestarem, se complementarem, não é? Porque muitas vezes ou não puderam participar daquele evento, ou, enfim, por alguma razão não tiveram acesso, a gente vai deixar isso como um formulário, tá? Mas aqui vamos apresentar para que todo mundo tenha noção do que é que foi trabalhado, né? E o que é que o Conselho demanda em relação aos artistas, tá? Então, claro, né, primeiro de tudo, o nome artístico, devemos considerar essas questões, não é? A questão de se o próprio artista é PCD, então também fica uma resposta aberta, que tipo. Depois, identidade de gênero, isso é uma questão, assim, para nós conseguirmos mapear, não é? E entender, de repente, quais são as necessidades específicas de grupos da sociedade, né? Nós sabemos que as mulheres compõem grande parte da sociedade, e aí a gente tem também segmentos dentro desse grupo, então é importante nós termos aí esses direcionamentos, essas caracterizações para a gente poder acionar e também orientar de maneira adequada para cada setor, né? Inclusive raça, etnia, então também umas descrições aqui. E aí, com quais áreas da cultura? Também, como foi falado já, né? Muitas vezes as manifestações, elas dialogam, elas têm a sua transversalidade, então fica a opção aqui de poder assinalar quantas forem necessárias. Você atua como? Aí também, opções múltiplas, né? Aí, se é um técnico ou o próprio artista ou um educador, né? E depois, se essa atuação, se essa participação é individual ou se participa de um coletivo, ou ainda se constitui pessoa jurídica, né? Também, a gente pode ter essa categoria. Há quanto tempo, então, para a gente ter essa noção de se já faz muito tempo que está como artista ou não, e termos um pouquinho dessa noção, né, de como foi a aquisição desses conhecimentos, porque isso também vai corroborar com essa noção de se esse conhecimento vem de uma tradição familiar, vem de uma tradição local, não é? Ou se foi aprendido de alguma outra maneira. Aonde você realiza, não é? Então, os locais também, para a gente conhecê-los, grupo ou coletivo, aqui, deixa eu separar, grupo ou coletivo, possui calendário, então, também, para a gente ter noção da regularidade, né? Calendário regular, tá faltando um R aqui, sim ou não, aí se sim, para indicar essa periodicidade, para a gente ter noção também dos momentos em que estão abertas as atividades, e aí, não é, se não, se tem intenção de colocar projetos futuros, né, desenvolver atividades regulares também, porque se é uma instância, um grupo, enfim, uma pessoa que está querendo atuar no setor e implementar alguma ação, temos como orientar, não é? Inclusive, nós temos os agentes territoriais, podemos indicá-los, né, para que tenham a orientação dos agentes territoriais, nós podemos fazer essas pontes, e é por isso que essas informações se tornam importantes para nós, tá? Aí, vamos lá, em qual região? Aqui é uma questão que nós debatemos um pouquinho, colocamos em vermelho ali a questão dos bairros periféricos, por quê? É muito complicado a gente determinar o bairro e dizer, isto é a periferia, sim ou não, né? E, de repente, a gente tem ali um bairro que está praticamente do lado, a divisa, digamos assim, dos bairros, é uma região bastante
complexa da gente ficar delimitando, ó, a partir desta rua para lá não é mais esse bairro, é outro e não é periferia. Então, essas determinações, elas acabam prejudicando as pessoas que fazem cultura, não é? E para não termos essas situações, qual foi a ideia aqui? Então, é uma lista aqui a ser complementada, listar os bairros que são considerados periféricos, quer dizer que notoriamente são, não é? Então, nós temos aqui na cidade, e acrescentar o termo adjacências, porque daí a gente não faz esse limite tão a ferro e fogo, né? Tão cartográfico, e a gente consegue incluir ali a rua próxima, não é? Daquele bairro. Porque, além de uma questão geográfica, além de uma questão de mapa, né, cartográfica, periferia leva em conta situações, não é, de exclusão socioeconômica. Então, isso tem que ser levado em consideração, nós não podemos fechar os olhos para isso. Daí que essa listinha cresce para que a gente consiga contemplar essas situações de periferia, não é? Aí, você participa de algum ponto de cultura, associação, coletivo? Se sim, né, uma resposta aberta. Se já participou de políticas, se já teve premiação, né, também aí é uma maneira de fazermos um mapeamento, né, então não tem caráter discriminatório, né, apenas para termos esse mapeamento. Aí, sua atividade artística representa a principal fonte de renda? Qual é a questão que está vinculada a esta pergunta? É que a gente precisa ter noção, porque nós tivemos ali respostas, não é? Para atuação enquanto técnico de cultura, enquanto designer, não é? Então, nós temos categorias de artistas que, de repente, estão no mercado de trabalho. E aí, essa pergunta vem para isso, né? Então, como se dá essa, né, essa relação com aquilo que a gente chama de economia criativa, né? Então, olha, é importante a gente colocar aqui que economia criativa é um conceito da economia, né? Não é algo que foi inventado apenas para dar um nome bonitinho para uma ação, mas é um conceito que, se a gente usa, a gente fortalece a classe artística e cultural, principalmente diante de quem acha que a cultura é apenas um enfeite, né? É entretenimento, espetáculo e só. Né? Então, na medida em que a gente mostra que a cultura movimenta a economia, porque esse é o princípio do conceito, né? Na medida em que a gente consegue demonstrar isso para aqueles, principalmente que não acreditam, né, a gente consegue engajamento e a gente consegue, inclusive, outras formas de patrocínio, tá? E também a ideia é, de repente, a gente conseguir dar uma orientação até por outro viés, não é? Aí, olha só, não estou querendo dizer que, como já ouvi e ouvi, né, ouvi com H e já ouvi críticas a respeito do conceito, né, dizendo que é uma enganação para que o artista empreenda, não é? E, enfim, vire uma empresa. Não, peraí, a gente está vendo em muitas situações que o artista até tem que ter o CNPJ, olha só, né? Mas a ideia é que, se a pessoa efetivamente lida com o mercado e trabalha com isso, de repente está precisando de algo nesse sentido, a gente pode orientar também, falar, olha, vamos fazer aqui uma parceria com o Sebrae, né? Mas aí, assim, é dependente da natureza dessa pessoa, desse artista, desse empreendimento, mas não que a gente está aqui pregando, né, algo que, enfim, não faz parte do contexto da pessoa, tá? Bom,
Aí, como se efetiva a atividade econômica. Depois, ações culturais contemplam a acessibilidade. Então, aqui entra a questão da gente fazer, não é fazer, mas, enfim, da gente colocar, né, incluir na pauta da produção cultural desse agente essa questão, né, e para a gente também poder trabalhar a questão da acessibilidade para PCD, né, no momento de execução da sua atividade cultural. Então, sempre, 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 né, no sentido de como o Conselho pode orientar e melhorar, enfim, a produção cultural do município. E aí, por fim, um breve currículo, para a gente ter uma noção de, né, com quem estamos falando, as informações de contato, e depois acrescentamos aqui a necessidade, enfim, né, a solicitação para os documentos comprobatórios, né, porque é aquela coisa, falar é fácil, mas para a gente ter uma noção dessa regularidade, ou, por exemplo, um artista que está iniciando, ele vai ter portfólio, né, ele não vai ter ações feitas, mas ele vai ter portfólio, olha, eu estou querendo, e aí, como é que eu faço? Daí, como coloquei, né, a gente entra em contato com a agente territorial, faz a ponte. Então, mas pelo menos a gente tem noção também de qual segmento a pessoa está atuando, como a gente pode orientar e propiciar o desenvolvimento artístico da pessoa, né? Então, portanto, portfólio, links dos trabalhos, matérias jornalísticas, se for o caso, vídeos do YouTube, prêmios, etc., né? E aí, assim, essa questão da fundação, constituição do grupo, seria mais mesmo para comprovar um tempo, né? Se a pessoa diz que faço isso, né? Digamos assim, é um local que tem um CNPJ. Eu faço isso há 10 anos. Então, se tem CNPJ, é fácil mostrar o cartão e ali vai ter a data de fundação, né? O ano de fundação. Então, isso, pelo menos, corrobora, né? E indica há quanto tempo essa instituição funciona. Então, é mais nesse sentido que a gente pede esses documentos comprobatórios. E depois, nós também pensamos, como somos demandados, né, a comissão de diagnóstico é muito demandada para emitir os relatórios de regularidade, também formatamos um questionário para que a gente consiga, né, ter um mínimo aí de controle em relação a quem está nos procurando, né, para a gente ter também documentação sobre a qual trabalhar e, principalmente, né, o contato com quem falar, tá? Eu não sei se apresento isso, presidente, ou se não preciso apresentar esse outro questionário. O microfone seu está fechado. A minha sugestão é que a gente finalize com esse da escuta, e aí a gente possa falar dentro de uma outra pauta mais específica a respeito desse. O que a senhora acha? Tudo bem. Então, para não confundir, né? Para não. Então, fica aqui esse. Perfeito. Na próxima reunião a gente aborda esse. Eu não sei se a senhora ainda gostaria de concluir a respeito. Eu acho, não, já concluí aqui a apresentação, né? Se algum conselheiro tem alguma outra questão a ser colocada em relação ao que foi apresentado, acho que podemos abrir para isso? Acho que sim. Eu, particularmente, gostaria de parabenizar a comissão. Eu acho que ficou um formulário bastante completo sobre coisas que são importantes para esse mapeamento do território e para avançar também em discussões, e acredito também para ampliar esse diálogo, né? Porque se o artista entende que o conselho está interessado nesses assuntos, em fazer essa ponte, ele também fica mais aberto a trazer outras questões. Então, é importante que esse questionário também, ao longo dessas escutas, ele também vá incluindo outras questões que a gente ainda, eventualmente, não percebeu, mas que serão abordados
nas escutas, né, dos mais diversos setores. E isso é extremamente importante, porque esse questionário, esse mapa, a gente olha e fala assim, olha, a gente vai ouvir a música, cultura negra, cultura popular, literatura. Aí a gente olha, quando esses dados são compilados, e fala, olha que interessante, a demanda da literatura, da cultura negra, eles têm a mesma demanda. Como que a gente pode fazer para atender prioritariamente essa demanda geral? Então, são muitas coisas importantes a se dialogar. Então, eu queria parabenizar, dizer que eu achei excelente o trabalho, focado realmente no fazer artístico, né, que é diferente das demandas que a gente tem para leis e para plano e outras questões. Essa é no mapeamento do território. Muito obrigada a toda a comissão pelo trabalho realizado. Olha, eu que agradeço, só, né, eu acho que eu não posso, a comissão também, né, não pode levar os louros sozinha, mas a gente agradece também o olhar da diretoria, que tem a sua experiência no município, a experiência com a cultura, então foi um trabalho conjunto, né, os conselheiros também colaborando, mas esse olhar da diretoria foi muito importante para que esse formulário ficasse bem feito, tá? Então, muito obrigada. Agradecemos também o reconhecimento. Alessandra? Eu ia falar sobre isso, né? Eu participei da reunião junto com a comissão e foi muito legal ver o pessoal discutindo os vários temas que seriam importantes para os artistas. E também é uma questão que eu achei que ficou muito forte assim na reunião da comissão, foi a questão do que seria periferia. E a gente procurando argumentos para que a gente não deixasse isso só de forma geográfica, igual falou a conselheira Lune, né? Então, porque a gente sabe que o conceito não é só geográfico de periferia, até a gente conseguir, né, eles conseguirem chegar a um patamar de tentar identificar o que de fato é. E eu acho que isso pode ajudar bastante o município, no sentido de que a gente tem visto bastante falhas em relação ao que é o espaço, né, periférico. E foi, sim, fenomenal a participação da comissão. E vou dizer uma coisa também importante, na identificação do que é periferia e sobre vulnerabilidades, também tem uma questão muito importante latente, que a periferia é, em geral, citada como vulnerável. Mas nós também precisamos mostrar e demonstrar que a periferia é produtora de conhecimento, é transmissora, né, de cultura, é detentora de saberes, né? Saberes aí ancestrais, atuais. Então, a periferia é viva. Então, esse conceito de periferia, inclusive, com esse estudo e com essa abertura, justamente com os agentes, ele é extremamente amplo, né? Porque nós temos, realmente, gente, periferia é um desafio a ser definido, né? Porque nós podemos olhar sobre diversas perspectivas, né? Ainda que na vulnerabilidade, a periferia é produtora de cultura. E muitas vezes esse tesouro, esse patrimônio material, ele submerge diante da vulnerabilidade. Podemos citar aí Carolina de Jesus, né, que é um ícone, que é uma referência nacional e no mundo, e que estava imersa vulnerabilizada em todos os sentidos. Então, esse debate é extremamente importante, valioso, e eu espero que não só os conselheiros, mas assim toda a sociedade possa aderir a essas escutas com esse espírito colaborativo e de valorizar e enriquecer ainda mais a nossa cultura. Faço votos e agradeço mais uma vez a participação de todos. Então, esse formulário, ele já está aberto aos conselheiros, mas ele vai também o resultado, o professor Carlos, ele está questionando quem vai analisar a demanda. A princípio, qual que é a função? Nós vamos reunir os dados, compilar e divulgar. A partir desses dados compilados e divulgados, aí abriremos um outro processo, que é escolher
entre aqui o conselho ou por solicitação, de que forma esses dados podem se encaminhar para a produção de políticas públicas. Então, neste momento, eu gostaria de não adiantar essa etapa, porque esse período é muito importante agora, que é da escuta, e depois compilar e publicizar esses dados, de forma, não se excluindo nada, é a compilação e publicidade. A partir daí, não só nós, né, mas diversos agentes, e aí em diálogo, por exemplo, com o poder público, a gente pode traçar dali, né, tópicos para discussão mais ampla, tá? Então, aí, lembrando, não tem relação ao plano, isso, tá? O plano, agora, neste momento, está sob a responsabilidade da Secretaria de Cultura. Todos os estudos que nós achamos que era adequado empreender, para que pudéssemos entender esse processo, já foram feitos, e agora o plano é exclusivamente com a Secretaria de Cultura. Tá joia? A gente pode até solicitar se eles têm um cronograma, tá? Mas eu sei que eles estão correndo atrás de questões burocráticas ali para abrir o edital, tá? Da empresa, mas não oficialmente, extraoficialmente, só estou respondendo. Mas é com a secretaria o plano, e esse questionário não tem a ver com o plano, ok? Então, seguindo agora, na nossa pauta, a gente tem a questão aqui da Casa Afro, que está ali na nossa pauta. Como a escuta pública, a primeira é da cultura negra, uma demanda que a gente já entendeu, que a gente tem recebido, inclusive do conselheiro Rodrigo, que justificou que ele não está aqui hoje, porque é aniversário do coletivo dele, 21 anos de existência, então ele justificou, que ele passa sempre em frente das obras e diz que foi retomado e não se vê movimento. Então, foi solicitado por ele, também pelo conselheiro Gleidson, que teve também que se retirar por um compromisso, esteve até agora aqui, informações a respeito de como está prazo, se de fato foi retomado, sobre a Casa Afro, e entendendo também que essa será uma das demandas da escuta, né? São coisas que as pessoas certamente irão abordar. Então, é mais comunicando ali que serão solicitadas informações a respeito do andamento da Casa Afro. Então, gente, a qualquer momento, se vocês precisarem, vocês interrompem, tá? Vou seguir com a pauta aqui. E com relação a, agora, a gente voltando lá à sequência, que a gente alternou, porque os conselheiros tinham compromissos, a gente vai finalizar agora falando sobre os ofícios, as comunicações. Aliás, inclusive, as comissões, eu vou solicitar primeiro, conselheira Luli, que a senhora faça o comunicado da sua comissão, e aí a gente encerra, então, com os ofícios recebidos e enviados, pode ser? Bom, boa noite novamente, né, turma? Nós, da comissão, fizemos análises, né, para a emissão do relatório de regularidade do grupo aqui, tá, a ECOAS, né? A gente tem um representante aqui, certo? Isso. Sim. Então, olha só, o atestado de regularidade está pronto, tá? Devidamente assinado, então aí eu só fiquei na dúvida se a presidente iria mandar ou eu, mas já está pronto e atestado, ok? E aí nós temos um segundo atestado que ficou na seguinte situação, que é do Quintal da Nega. A comissão optou por não emitir o atestado, porque não identificou no documento enviado que havia, enfim, regularidade quanto a alguma atividade cultural, tá? Então, nesse sentido, estamos fazendo, enfim, eu estou tentando marcar uma reunião com a representante, né? Então, toda a comissão de diagnóstico, se for possível, não é, numa data em que a comissão possa estar presente, mas se não, eu irei, para conversar com ela, com a representante, e dar as orientações necessárias para que haja adequação, para que um conselho de cultura possa emitir um atestado de regularidade cultural. Então, nesse sentido, também preparamos um ofício para que ela
tenha ciência em relação a essa condição, a essa situação, e ela está aberta, né, para nos receber e solicitou mesmo essa orientação, ela ficou muito contente com isso. Então, a ideia nossa nunca é excluir só porque não tem, não apresenta, enfim, a atividade. Vemos que a pessoa tem interesse, tanto que apresentou na documentação, tem o interesse em manter uma atividade cultural, né? Mas como não tem, fica difícil para a comissão e para o conselho emitir um atestado. Então, ficamos nessa situação, vamos conversar, vamos orientar, e aí, conforme a natureza do trabalho dela, porque também tem isso, né? A gente não vai obrigar a implementar uma ação cultural se não tem identidade com aquilo que ela faz, normalmente, né? Então, a ideia, por isso, é conversar, encontrar esse ponto e fazer a orientação adequada, para que, logo, logo, a gente possa emitir esse atestado, tá? Acho que era isso, né? Alguém da comissão quer falar alguma coisa a mais de que nós tratamos? O Gleidson, ele precisou se retirar, né, que ele tem um compromisso, hoje tem bastante atividades nas igrejas, e por conta do horário, aí ele tinha avisado já. Tá certo. Eu que já tinha acompanhado também, me lembro, são essas a pauta. Agradeço também, logo na sequência será encaminhado, né, a gente encaminha por aqui mesmo, pelo e-mail oficial, tá, coordenadora? A resposta ao coletivo, né, o ECOAS, que solicitou, a gente já encaminha para eles o documento. Então, nós vamos passar agora, a qualquer momento, tá, que alguém precisar falar, levanta a mão que a gente interrompe, a gente vai seguindo. Nós passamos agora para os comunicados, ou seja, os ofícios recebidos e enviados, e eu vou começar falando sobre um convite que chegou oficialmente do município de Dracena, para falar sobre a Conferência de Igualdade Racial. Ela vai ser realizada de forma intermunicipal, com vários municípios da região, e Dracena irá sediar. Essa conferência será no dia 28 de junho, das 8 às 17 horas. Vai acontecer na OAB de Dracena. Então, nós queremos, desde já, convidar todos os coletivos, os artistas que estão ligados às questões de identidade racial. Depois nós vamos comunicar também, né, passar toda a publicidade, a comunicação que eles fizerem, mas já queremos adiantar a importância, né, dessa reunião. Os temas tratados serão igualdade e democracia, justiça racial e reparação. E nós vamos enviar representantes daqui do conselho, já foi aberta uma escuta, né, e vamos ver quais são os conselheiros que vão se disponibilizar, voluntariar, e a indicação será feita a partir dessa disponibilidade, porque é um dia, né, a pessoa tem que ir até a Dracena, ficar lá esse tempo todo, então, depois, na próxima reunião, a gente informa quem foram os representantes, né, e um relatório aí do que se deu, tá? Mas ficamos felizes em fortalecer essa parceria, inclusive com o COMIR, né, que é o Conselho de Igualdade Racial, que temos dialogado bastante, que vai participar da escuta da cultura negra, e é cada dia mais importante esse diálogo com todas as instâncias, né, essa comunicação, essa junção pelo coletivo. Então, vou passar aqui. Nós recebemos também, entre a última reunião e agora, a gente teve 2 eventos importantes. Foi uma escuta pública, que a gente recebeu um convite oficial da Câmara Municipal. Estiveram presentes lá os conselheiros Paulo Henrique Leonardo, o Rodrigo Santos, que é da Cultura Popular, e o Gleidson Tadeu, representante da Câmara, e eu, presidente, que fui convidada, né, a fazer parte da tribuna e prestar os esclarecimentos necessários, né, sobre a solicitação de um grupo de artistas de Presidente Prudente, né, que apresentou supostas irregularidades a respeito do Conselho de Cultura. Então, estive presente representando o Conselho, levei, né, divulguei todos os documentos que comprovam, sempre que necessário, sempre que solicitado, estaremos abertos a colaborar com todas as autoridades, comprovando e atestando a legalidade das nossas ações, a transparência não foi diferente.
fizemos isso, e esse é um processo que a Câmara dá continuidade, então não é um processo interno do Conselho, é um processo da Câmara. Nós estivemos lá, prestamos os esclarecimentos, e estaremos todas as vezes que formos solicitados. Também recebemos um convite do promotor de justiça a respeito, né, ele identificou no decreto, que faz parte, que é o nosso regimento, ele identificou algumas questões que tornaria aquele decreto ilegal. Então, basicamente, o que foi identificado? Que o decreto, ele ultrapassa o limite do que é um regimento, e ele coloca lá questões sobre eleições. E não cabe ao regimento legislar, só a lei. Então, houve uma orientação para que fosse retirado, né, do nosso regimento tudo que tem relação com eleição. Ficou claro lá que isso não é uma falha da nossa gestão, dessa gestão, né, desse corpo de conselho, mas algo que desde sempre estava errado e que precisava ser reparado. Então, nessa reunião esteve presente os vereadores, o procurador do Estado, secretário de Cultura. Foi dividido ali, destinado às responsabilidades, né, ao executivo cabe a responsabilidade de alterar a lei, e ao legislativo também participar desse processo, fazer uma escuta para ver quais são os eixos que devem fazer parte, e ao conselho cabe alterar seu regimento, né, e retirar tudo que tem a ver com eleição. O ideal seria que a gente já tivesse uma nova lei, uma nova eleição, com essa lei regularizada. Mas não é possível, nós temos muitos processos em abertos, então continua assim até esse processo da lei terminar, a gente continua, o Conselho continua como está, com essa formação, inclusive faz parte da orientação que não tenham mais eleições, não entra mais ninguém da sociedade civil, até que a lei esteja regular e possam ser feitas novas eleições, e aí também será feito um novo regimento, porque não é só essa questão de não ter as eleições, né? Existem aí, desde o ano passado, outras diretrizes do MINC com relação a conselhos, que nós já tínhamos no nosso radar, foi anunciado lá em 15 de janeiro, a revisão do nosso regimento para rever esta e várias questões. Mas aí a gente se abstém de fazer isso agora e espera a regulação dessa lei, tudo certinho, pelos poderes que têm autoridade para isso, e aí a próxima gestão foi eleita, né, já por essa lei, ela faz um novo regimento, já abraçando todas essas novidades, essas atualizações. Eu quero, assim, expressar a minha alegria imensa de ver esse processo acontecer, porque a gente não tinha, a 223, ela não trazia nenhuma indicação, nenhuma regularização, e o decreto que a gente fez do regimento foi trazer alguma luz, né, e transparência sobre esse processo. Mas, assim, falta muita coisa. Então, eu fico muito feliz que a próxima gestão não precise passar por questões que nós estamos passando agora, e inclusive de desinformação, né? Eu parabenizo quem chegou até aqui, quem conseguiu vir até aqui, com todas essas lacunas, fazendo o seu melhor, mas agora nós temos o melhor cenário, que é o Executivo fazer essa lei de acordo com as leis federais, o Legislativo acompanhar com escuta pública. Então, assim, isso é um sonho realizado, eu acho que de todos os conselheiros que passaram por aqui, porque o nosso desejo é seguir a lei, mas e quando não tem uma lei completa, né, para a gente seguir? A gente fica também muito vulnerável, é uma responsabilidade muito grande. Então, eu quero, de verdade, agradecer a Deus, ao universo, né, e às autoridades, ao promotor de justiça que se debruçou, identificou essas fragilidades, e a todos aqueles que se reuniram, incluindo o Conselho de Cultura, para resolver essas questões, tá? E sobre essas questões do Ministério Público, é isso. Os processos, todas as questões que foram apresentadas na Câmara e no Ministério Público não serão discutidos aqui no Conselho, porque, inclusive, a gente não é legislador, né? A gente recebe denúncia e encaminha. E o que é tratado lá, tá? Então, era sobre isso. Deixa eu ver se ficou aqui algum aviso importante. Alguém gostaria de incluir mais alguma coisa? Deixa eu ver, relatório, plano de trabalho, aqui. E encerramos. Então, eu gostaria de abrir a palavra, se alguém gostaria de participar.
de concluir, de falar alguma coisa, senão a gente vai encerrar em 1 hora. Olha que coisa boa, né? Super produtivo. Alguém gostaria? Então, gente, nós encerramos por aqui. Agradeço a participação de todos, um ótimo feriado e um ótimo final de semana. Estamos encerrando a nossa reunião às 20 horas e 5 minutos, registrando que não houve a participação do intérprete de Libras. Nós disponibilizamos na gravação a closed caption, né, que é também um tipo de acessibilidade para pessoas surdas, e depois nós vamos solicitar para a secretaria que inclua a janela para que as nossas reuniões sejam totalmente acessíveis. Um abraço a todos e boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá só nós agora? Você tá mutado, o seu. Só vou encerrar a gravação, só um minutinho.